confessa seu pecado. O verso 1 vai dizer: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Cara, isso aqui é muito tremendo. Olha o que Davi começa: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga os meus pecados, as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Aleluia. O 2 vai dizer: leva-me completamente, lava-me completamente das minhas iniquidades e purifica-me dos meus pecados. Cara, nós estamos falando aqui de um homem que cometeu uma quebra de mandamento. Nós estamos falando de um homem que adulterou, quebrou primeiro um dos mandamentos: não cobiçarás a mulher do teu próximo. Agora quebrou mais um mandamento: não adulterarás. Davi agora também vem outro mandamento quebrado: assassinato, não matarás. Então nós estamos vendo a situação de um homem que quebrou 3 mandamentos dentro de um pecado, só de olhar. Só no momento que Davi era para estar na guerra, Davi resolveu mandar o seu general, por nome de Joabe, ir para a guerra no seu lugar. E ele disse para Joabe: Joabe, vai para a guerra, fica na frente da guerra, olha, tu vai comandar. Era no momento que os reis tinham que estar na guerra. Mas Davi resolveu ficar em casa. Davi resolveu ficar nas suas zonas de conforto. Então no momento que Davi está em casa, Davi está inquieto, pensando na guerra. Então naquele momento que Davi está inquieto, pensando na guerra, algo acontece. Davi resolve se levantar. Davi resolve se levantar e ter, naquele momento, dar uma volta no seu palácio. Davi resolveu, no momento de guerra, passear no palácio. Davi resolveu, no momento de guerra, ir para a varanda do palácio, olhar para onde não devia. Davi, no momento que ele deveria estar na frente do combate, em um dos momentos mais difíceis que Israel estava passando, que era o momento do rei estar na frente do combate, ele resolveu ficar em casa. Cara, isso aqui que eu vou falar para você é muito tremendo. O momento que você tem de se levantar, você tem continuado na sua zona de conforto. Então você começa a esquecer dos mandamentos do Senhor. Você começa a esquecer daquilo que Deus tem instruído dentro de você. Nesse momento que Davi resolve ficar em casa, ele esquece que não pode cobiçar a mulher do teu próximo, que isso é um mandamento. Davi esquece que não pode adulterar, porque isso é outro mandamento. Davi esquece que não pode assassinar, porque isso é outro mandamento. Então Davi resolveu ficar em casa, na zona de conforto, resolveu não ir para a batalha, não resolveu enfrentar os obstáculos lá fora, mas resolveu ficar em casa, na zona de conforto. Então, em Davi ficar em casa, ele começou a andar e parar e olhar para onde não devia. Cuidado na onde os teus olhos vai olhar. Cuidado o que os teus olhos vai se maravilhar. A Bíblia diz que tudo que é maravilhoso aos nossos olhos é abominação diante de Deus. Então Davi foi no momento mais difícil que ele escreveu esse salmo. Foi no momento que Natan teve com Davi por causa do seu pecado.
Davi, quando olha para Betseba ali dentro do seu palácio, quando Joabe ganhava uma guerra lá fora, quando Joabe comemorava a guerra lá fora contra os inimigos de Davi, Davi agora perde uma guerra dentro do seu palácio. Não, você não entendeu. Davi agora perde a guerra dentro do seu palácio. Não, você precisa entender. Davi ganha a guerra lá fora, mas ele perde dentro do palácio. Porque Davi resolveu ficar em casa. Davi resolveu não ir para a guerra, mas resolveu ficar em casa. Então se Davi soubesse que naquele dia ele ia perder a maior guerra da vida dele, ele nunca iria ficar em casa. Ele nunca ia querer ficar na zona de conforto. Ele nunca ia querer botar a responsabilidade que Deus entregou nas suas mãos, na mão de outro. Se você soubesse que você ia perder muito lá na frente, ia ter consequência, a sua preguiça, você não obedecer a voz de Deus e fazer aquilo que Deus te mandou, se você soubesse o tamanho da consequência que pode ter lá na frente, você não vai deixar aquilo que Deus te entregou na mão de ninguém. Porque Davi agora resolve ficar em casa. Davi agora resolve andar. Davi agora está inquieto. Davi agora resolve sair para fora para olhar para as estrelas. Porém, ele no lugar de elevar os olhos para o monte, porque de lá da onde veio o socorro, ele resolveu olhar para uma bela vizinha. Cuidado com você que tem belas vizinhanças, que os seus olhos têm se maravilhado com isso. Cuidado que senão você pode perder uma guerra em casa. Você esquece de travar uma guerra lá fora e você tem Deus para pelejar por você, mas você resolve ficar em casa, na onde Deus não vai estar nessa peleja com você. Porque você resolveu não fazer a vontade dele. Você resolveu não seguir os mandamentos dele. Você resolveu agora fazer a sua própria vontade. Você resolveu agora fazer o seu próprio desejo. Você resolveu agora fazer aquilo que é belo aos seus olhos. Você tem que entender que aquilo que é belo aos teus olhos é abominação aos olhos de Deus. Então Davi, naquele momento que olhou para Betseba, ele olhou e se maravilhou. Ele viu uma bela mulher, que a Bíblia diz que ela é uma bela mulher formosa. E ele disse, cara, é aquela mulher que eu quero. Primeira coisa, adulterou. Porque ele cobiçou a mulher do seu próximo. Agora ele desejou a mulher do seu próximo. E ainda ele manda buscar ela. E agora ela vem se deitar com ele. Ei, cuidado com as paixões. Cuidado com aquilo que os seus olhos veem. Cuidado com o que vai sair da sua boca por aquilo que você viu. Porque enquanto Davi só olhou, é uma coisa. Mas o problema é Davi fixar o olhar. Ele desejou. E no momento que ele bota o olhar firme sobre ela, ele agora deseja no seu coração. Eu quero ela. E agora ele abre a sua boca, vai buscá-la. Cuidado com como você vai abrir a boca. Cuidado com os seus pensamentos. Cuidado com as negações, porque vai gerar consequência. Você vai perder uma batalha dentro do teu lar por causa que você resolveu olhar para onde não devia. Nos momentos de guerra, você resolveu ficar em casa. Nos momentos de dificuldade, você resolveu parar e fazer a sua própria vontade. Não, onde está a vontade de Deus no momento que Davi resolve ficar em casa? Porque Davi, na maioria dos salmos, ele diz, Senhor, livra-nos da mão dos inimigos. Senhor, ouve a minha oração. Senhor, põe uma mesa no meio dos meus inimigos, me honra. Senhor, me livra do homem que tem a língua perigosa como espada. Senhor, me livra daqueles que conspira contra mim. Senhor, me livra desse exército numeroso que quer acabar comigo. Senhor, como é grande aqueles que se levantam contra mim. E Deus a todo tempo livrando Davi. Deus a todo tempo levantando Davi. Deus a todo tempo dando força a Davi.
Mas agora, Davi não faz mais a vontade de Deus. Davi agora resolve ficar em casa. Mas agora essa atitude que Davi teve, não teve como Deus ajudar Davi. Não, você não entendeu. Todas as batalhas que Davi ia para a luta, Deus estava com Davi. Eita, meu Deus. Você não entendeu. Se você entendesse, você dava glória. Todas as batalhas que Davi ia, Davi orava a Deus, dizendo: Senhor, livra-me da mão dos meus inimigos. Senhor, o Senhor é o meu escudo, o Senhor é a minha fortaleza. Todos os momentos que Davi ia para uma batalha, ele entregava a batalha na mão de Deus e Deus livrava ele dos seus inimigos. Davi teve um momento que no Salmo ele disse: como é grande a multidão que se levanta contra mim. Mas Deus a todo tempo livrou Davi. Mas no momento que Davi resolve não orar e tomar as suas próprias decisões de ficar em casa e não ir para a batalha, entregar a irresponsabilidade daquilo que Deus entregou nas suas mãos e resolveu ficar em casa, gerou consequência. Cuidado com as suas atitudes. Porque no momento que Davi resolveu servir a Deus, agora quem manda não é ele mais. Não vive mais ele, mas é o Espírito que vive. Mas Davi nesse momento resolveu usar o seu livre-arbítrio. Davi nesse momento resolveu fazer a sua vontade e a sua vontade gerou consequência. Cuidado com a sua vontade, ela pode gerar consequências perigosas. As vontades de Davi foi resolver ficar em casa. Gerou consequência. Gerou 3 quebras de mandamento. Cobiçou a mulher do próximo, adulterou e assassinato. Ganhou a guerra, mas perdeu o combate. Ganhou a guerra lá fora, através do seu general Joabe. Porque Deus era com ele. Mas ele desobedeceu os mandamentos de Deus, então gerou consequência. E cuidado que uma falta de diálogo com Deus, você pode ser guiado para lugares na onde vai gerar consequência para toda a sua vida. Você pode até ter quebrantamento com Deus. E quando Davi peca, Deus ele fica esperando Davi confessar o pecado. Olha o que o Salmo vai dizer. Lava-me. O verso, capítulo 51, verso 2. Lava-me completamente das minhas iniquidades e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado, e o meu pecado está sempre diante de mim. Cara, isso aqui é muito tremendo. Olha o que o 4 vai dizer. Contra ti somente pequeis, e fiz o que é mal à tua vista, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Rei, olha o que Davi está dizendo para Deus. Deus, tudo que eu fiz aos teus olhos foi mal. Foi belo, eu vi uma mulher bela lá. Eu vi uma mulher famosa, eu vi uma mulher linda. Mas foi belo aos meus olhos, Senhor. Mas aos teus olhos foi mal. A sua vista, tudo que eu fiz vai gerar uma consequência para a minha vida. Cuidado com o que você faz. Cuidado com a maneira que você tem feito as coisas. Vai gerar consequência, e você vai dizer: por que está acontecendo isso? Por escolha sua. No momento que Davi resolve ficar calado, Deus ele fica esperando Davi confessar o seu pecado. Mas Davi continua calado. Davi continua no anonimato.
Olha o que vai dizer o 5 e o 6. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Olha o 6 o que vai dizer. Eis que amais a verdade no íntimo e no oculto, nem fazei conhecer a sabedoria. Olha o que Davi está dizendo. Deus, eu sei que o Senhor ama a verdade no íntimo e no oculto. Aquilo que tiver escondido, Deus, ele vê. Quando Davi estava pensando no que tinha escondido de todo mundo, eita, eu acobertei, Betseba tá grávida, eu mandei matar Urias, eu cobicei, agora, mas eu vou esconder, vou abafar. Quando a mulher de Urias morreu, ele pegou logo Betseba como esposa para esconder, abafar a situação. E Deus esperando Davi confessar o pecado. E Deus esperando Davi confessar o seu erro. Mas no momento que Davi não confessa o seu erro, Deus ele disse, olha Natan, vai lá. Porque eu não quero perder Davi. Eu sei que Davi é um homem segundo o meu coração. Mas eu estou esperando ele, mas ele não está vindo diante de mim para confessar os seus erros. Querido, não pensa que eu estou contando a história somente de Davi. Eu estou contando a sua história. Eu estou contando a minha história. Será que eu e você temos entregado verdadeiramente as nossas falhas, os nossos pecados diante de Deus, para que Ele possa nos quebrantar, porque Deus ele ama pessoas que têm o coração quebrantados. Ele ama pessoas que se entregam verdadeiramente e confessam seus pecados. Deus ele ama pessoas que abomina, pessoas que quando vê que errou, rasga a sua alma e diz, Senhor, perante ti eu entrego. Olha, Davi ele disse, Senhor, pequei contra ti e contra ti, só diante de ti, Senhor, pequei. Porque Davi ele sabe que quebrou um dos mandamentos, que foi cobiçar a mulher do próximo. Davi agora ele sabe que quebrou mais um mandamento, que foi adulterar com a mulher do próximo. Davi agora sabe que quebrou outro mandamento, que foi assassinar o seu próximo. E ele está dizendo, Senhor, contra ti somente pequei. Davi nesse momento está dizendo, eu não pequei contra o homem, eu pequei contra ti, Senhor. Mas eis-me aqui, Senhor, para confessar os meus pecados. Mas Davi não fez isso. Davi ele resolveu guardar, Davi ele resolveu esconder. Até o momento do profeta Natan chegar diante de Davi. E o profeta Natan começa a contar uma história maravilhosa. O profeta Natan começa a contar uma história e Davi começa a dizer, olha, esse homem tem que morrer. O profeta Natan começa a dizer, olha, se o homem tivesse tantos animais e o outro viesse e pegasse, Davi olhou e disse, cara, nós temos que matar esse cara. E naquele momento o profeta Natan disse, Davi, esse cara é tu, cara. Tu tem todo esse reino. E Urias só tinha apenas sua esposa, mas tu desejou a mulher do teu próximo, cara. Essa situação é tu que tá vivendo. Davi, Deus me mandou vir até aqui para te dizer que tu tá errado. E ele te esperou até agora. E ele te esperou até agora para tu confessar as tuas falhas. Mas tu não se entregou diante dele. Eu não sei a situação que você se encontra. Eu não sei a maneira que você se encontra com Deus, mas eu quero te fazer um convite nessa noite. Se você estiver afastado da presença de Deus, se você estiver como Davi ele disse, contra ti somente pequei, Senhor. Se você estiver afastado, se você nunca confessou Jesus como único Senhor e Salvador,
e quer se renovar como Davi nessa noite, coloca sim aí nessa noite, que eu vou entender que você quer renovar-se. Eu vou entender que nessa noite você está confessando: olha, Senhor, contra ti somente pequei, mas eu quero ser lavado de todas as minhas transgressões. Senhor, me purifica para eu ser uma pessoa nova, para eu ser uma pessoa diferente. Cadê a primeira vida que vai declarar? Cadê a primeira vida que vai botar sim para ele aí e vai dizer: Senhor, eu estou nessa situação. Eu estou numa situação difícil. Eu escondi até agora. Mas nessa noite, Deus, Ele está no íntimo com você. Deus nessa noite está mostrando que está em oculto, que você tanto escondeu. Mas Ele está dizendo: eu estou trazendo à tona hoje. Hoje eu estou enviando o meu servo como o profeta Natan, para te dizer o quanto você está errado e precisa se consertar. Mas Deus, Ele também diz: Ele quer uma pessoa com coração quebrantado. Olha o que vai dizer o 7. Purifica-me com ensopo e purifica e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco que a neve. Olha o que Davi está dizendo: Senhor, me purifica. Senhor, eu preciso lavar essas vestes, porque essas minhas vestes estão sujas de sangue de Urias. Essas minhas vestes estão sujas com adultério de Betseba. Essas minhas vestes está suja com a cobiça contra o meu próximo. Oh, aleluia, já temos a primeira vida ali. Oh, aleluia. Senhor, me purifica, que eu estou, Senhor, errado porque não obedeci a sua voz. Era para eu estar na guerra, mas eu resolvi ficar em casa e quebrei os seus mandamentos. Eu quebrei aquilo que eu estava no íntimo com o Senhor. Eu quebrei a única aliança que eu tinha com o Senhor. Eu comecei a quebrar, eu comecei a transgredir somente contra ti. Deus, Ele está olhando para dentro de você nessa noite. Deus, Ele está sondando você por dentro e Ele sabe como está o íntimo do teu coração. Ele sabe como está a situação, Ele sabe como agravou o seu pecado. Ele sabe quantos mandamentos você começou a transgredir. E os seus olhos foi que se maravilhou com tudo isso. Enquanto você achava que as pessoas não estavam vendo, você estava escondendo somente das pessoas. Mas o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó estava dizendo: Natan, vai lá. Natan vai de encontro com ele. Natan vai de encontro porque a situação está feia. Mas eu não quero perder ele. Oh, aleluias. Olha o que vai dizer o 8. Fazei-me ouvir júbilo e alegria, para que gozo os meus ossos que tu quebrantaste. Oh, aleluias. O 9 vai dizer bem assim, olha: esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Olha o que Davi está dizendo: Senhor, limpa-me, me deixa mais alvo que a neve. Esconde a tua face, porque grande é o meus pecados. Ei, Davi está dizendo isso com simples, naquele momento. Imagine Jesus quando foi para a cruz do Calvário, que recebeu toda iniquidade minha e sua sobre ele. Naquele momento que o próprio Deus abandonou Jesus na cruz. O próprio Deus não quis mais ouvir Jesus. Imagine como estavam as transgressões dos nossos pecados sobre Jesus naquele momento. Teve um momento que Jesus disse: Deus meu, por quê? Por que me desamparaste? Naquele momento Deus estava dizendo para Jesus: eu não sou conveniente com o pecado. E tu tá com todo o pecado da humanidade.
Então o pecado é muito forte. Davi aqui ele está mostrando: esconde a tua face de mim. Esconde a tua face de mim porque eu pequei. E eu sei que os seus olhos não podem estar virados para o meu pecado. Porque o Senhor abomina o pecado, mas ama o pecador. E aqui, Senhor, está o pecador ao arrependimento. Senhor, eu sei que eu errei porque eu não fui diante de ti. O Senhor precisou mandar o profeta Natan vir diante de mim para mostrar o meu erro. Mas, Senhor, me entrego aqui nesse momento. Limpa-me, purifica-me. O Senhor já quebrantou todos os meus ossos. Purifica-me nesse momento, porque eu preciso ser restaurado. Senhor, eu não quero perder a sua presença. Senhor, tira de mim o reino. Senhor, tira de mim as mulheres. Senhor, tira de mim tudo. Só não tira a presença. Você precisa entender isso. Deus, ele só não quer. Davi, naquele momento, ele disse: eu só não quero perder a sua presença. Eu quero perder tudo. Eu não quero ficar mais assentado no trono. Eu não quero ter mais riqueza. Mas não tira de mim a única coisa que me dá sentido para a vida. A única coisa que me faz ser uma pessoa diferente. A única pessoa que um dia o Senhor olhou para mim lá no pasto. Um dia eu saí de casa à madrugada como um pastor de ovelha, mas ao entardecer eu anoiteci sendo rei de Israel, o novo ungido do Senhor. Não tira de mim esse privilégio. Eu errei, eu pequei, mas me lava, purifica os meus pecados. Olha o que Deus vai dizer. Oh, aleluia. Creia. Olha, isso aqui é muito tremendo, irmão. Olha a súplica de Davi. Isso aqui é muito lindo. Creia em mim, ó Deus. Um coração puro. E renova-me em mim um espírito reto. Olha o que Davi está dizendo. Senhor, crê em mim. Me dá uma única oportunidade. Me dá uma esperança. Me dá uma oportunidade de renovar-se com o Senhor. Senhor, não tira de mim essa presença maravilhosa. Senhor, não tira de mim essa presença que nunca me abandonou. Essa presença que um dia me resgatou. Ainda eu sendo menino no campo, pastoreando. Essa presença que me trouxe para o palácio. Essa presença que um dia me fez ir diante de Golias. Essa presença que me fez ir diante dos filisteus. Essa presença que me fez ir diante de todas as batalhas. Mas eu errei. Senhor, a Bíblia vai dizer que o único erro de Davi, o único erro, quando eu falo o único erro de Davi, foi ter adulterado com Batseba. A Bíblia fala que o único pecado de Davi foi ele ter adulterado com Batseba. Através do adultério veio o assassinato. Através do assassinato veio a cobiça, veio o adultério e veio o assassinato. Foi o único pecado de Davi. Foi a única coisa que Deus teve de falar de mal de Davi. Mas mesmo assim, Davi, ele disse: crê em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Olha o que o 11 vai dizer. Não me lança fora. Olha, isso aqui é muito tremendo. Senhor, não me lança fora. Me dá uma oportunidade. Cadê você que quer uma oportunidade nessa noite? Olha o que Davi está dizendo. Não me lança fora. Me dá uma oportunidade. Eu pequei, eu errei. Mas o Senhor vai me lançar fora por causa desse meu erro.
Eu estou aqui com o coração quebrantado diante de ti. Eu sei que eu errei, eu sei que eu falhei. Mas eis-me aqui diante de ti. Eis-me aqui, Senhor. Eu sei que era para eu ter vindo sem precisar que o Senhor me enviasse ninguém. Mas eis-me aqui agora, não me lança fora da tua presença. Oh, aleluia. Não me lança fora da tua presença. Não retira de mim o teu Espírito Santo. Aleluia. Arabastore barabastor. Naquele momento Davi está dizendo: não retira de mim a tua presença. Não retira de mim o teu Espírito. Diferente de Saul. Saul, quando o Espírito Santo de Deus, Saul quando pecou, ele não procurou Deus. Ele procurou, sabe o que? Feiticeiro, macumbeiro, adivinhos. Saul, ele nunca ligou para o Espírito de Deus. Saul, ele ligava para a sua riqueza. Foi tanto que o pecado de Saul veio através disso. Ele não matou aquele rei, que agora eu esqueci o nome. Oh, aleluia. E agora gerou consequência. A diferença de Saul e de Davi foi que quando Davi viu que ia perder a presença, ele disse: Senhor, que eu perca tudo, mas não me lança fora, não deixa eu perder a tua presença, não retira de mim o seu Espírito. Porque é isso que me mantém vivo, é isso que me mantém com esperança. Eu quero te convidar, você que está afastado do caminho do Senhor, você que está com o pecado e hoje quer confessá-lo diante de Deus, coloca sim aí para Jesus. Eu vou entender. Enquanto você bota assim, eu bebo água. Se eu não me engano, nós já temos uma vida aqui.